Boa noite. E aí, Matheus? Boa Tudo noite, cara. tá ouvindo bem? Ba- tô te ouvindo, mas me diz aqui uma coisa. Da última live que eu participei, as pessoas não estavam me vendo, mas estavam me ouvindo. Tu tá me vendo? Tô vendo perfeito. A gente vai conversando aí com o pessoal, quem foi entrando, a gente diz boa noite e tal, e aí Professor Cardoso, tá online. MLK underline sonhador, underline XXT. é, Valeu. E aí, cara, como é que foi teu dia? foi bem, cara, bem, um pouquinho corrido, mas estamos aqui. Vamos para a nossa live. É, E o seu, como é que foi? eu fui comprar um livro, nem tô com ele aqui, mas eu fui só lá mesmo para poder comprar esse livro e aí conversar com ele e ver quais são as possibilidades de todo mundo se reunir, entendeu? Aham. No sentido de ficar tomando uma cerveja, conversando. E assim, tipo, essa semana eu tô com um monte de coisa assim, cara, para ler, muita coisa mesmo. Tipo, eu Eu consegui também, depois de muito tempo, né? O Reações Psicóticas. eu Esse livro já também, estava atrás dele. também tô com bastante coisa para ler, cara. Eu tô meio atrasado, entendeu? Devendo até leitura para. Não, pois é, eu também. Eu também estou lendo esse livro aqui, ele tá, eu estou gostando muito dele, é uma análise crítica, né? Sobre Aham, o fenômeno da bacana. psicopatia, muito bom. Depois de muito tempo também eu consegui esse aqui, O né, Oscar do Wilde Oscar estava Wilde. atrasado, Adoro esse livro. Pois é, que bacana. estava atrasado. E esse aqui é até tipo do Carlinhos Oliveira, que são crônicas de adolescência, né? Folha do Norte e tal. Uhum. Tô com muita coisa, cara, muita coisa aí pra ler, aí eu tô. Chegou até hoje, ó, tipo, esse aqui, né? O do Ernest Hemingway, Vidas Literárias, Oh, muito bom bacana, também. bacana, legal. Aí já comecei a ler logo hoje. Bom, vamos então começar já com a nossa live. Para quem está entrando agora, boa noite para quem já entrou. Boa noite aí, galera. Meu nome é Matheus Machado, Matheus Melo Machado, o Bruno Baker. Hoje nós vamos falar aqui sobre as nossas influências na literatura, na poesia, e as afluências também, né, do que isso tem se resultado, um pouco do cenário poético e vamos ler um pouco dos nossos trabalhos, né, fazer alguma leitura de Sim. poesia e, para começar, a gente vai indicar 5 livros que têm nos influenciado ou, né, que teve um grande papel, tem um grande papel na nossa vida, no nosso crescimento enquanto escritores, né, dentro da literatura, que seja. E eu vou Uhum. pedir para o Bruno começar a falar sobre, apresentar esses livros, fazer essas indicações de livros e falar um pouco do porquê ele escolheu cada um desses títulos. Bruno, é com você. Matheus e galera, eu escolhi esse aqui, né? Um apanhado do Jornal Dobrábio, do fenomenal Glauco Matoso, né? E o que sempre me fascinou aqui no Jornal Dobrábio é uma visão mais escatológica da vida, uma visão mais sexual. Só que ele, através de toda essa sua dialética, ele colocava aquela coisa de poesia fescenina e também o concretismo, né? Tanto pelo lance tipográfico, essas coisas. E esse livro, ele já estava caríssimo, né? E, tipo, eu sonhei com o Glauco Matoso e ele falou que ia me dar um sinal. Eu não sei que sinal seria esse, né? E aí, quando eu entro na Amazon de brincadeira, coloquei e apareceu lá. Só tinha esse exemplar vendido pela Amazon, porque aí depois o pessoal já estavam vendendo por outras livrarias lá cadastradas na Amazon. E eu vou indicar esse livro aqui também, né? Ensaio sobre a geração Beat, um livro que merece uma reedição, sabe? Esse livro ele já está fora de Sim. catálogo há muito tempo. E aqui tem tipo Antônio Bivar, o Cláudio Viller, né? O Eduardo Bueno, o famoso Peninha, Leonardo Froes, o grandiosíssimo Roberto Mudiati, o Reinaldo Moraes e o cara que arrumou confusão com os punks em São Paulo na época e também o pessoal da New Wave, que é o Pepe Escobar, né? E aqui é um apanhado de textos desses grandes poetas beats, porque eles que sempre me deram um tipo de fascinação
em todos os quesitos que envolve a arte. Eu acho que isso de você abrilhantar a sua vida, você tem que descer ao fundo do poço, comer os rastros e os restos e tudo, entendeu? Porque às vezes quando você se entrega na poesia, você se dedica tanto de corpo e alma ao corpo, espírito, entre outras coisas. E eu vou indicar esse livro também, que infelizmente a crítica brasileira é muito canalha para muita coisa. E não dá devido valor a certas biografias importantíssimas, né? Eu só quero dizer aqui uma coisa, Mário Faustino é piauiense, Mário Faustino não é paraense, como muita gente acha, entendeu? O início da formação intelectual dele, aqui em Teresina, foi até os 9 anos, né? E aí o que acontece? O irmão dele levou ele para o Pará e lá ele foi, mas muita gente, sabe, despreza um pouco esse lado da influência de Teresina sobre ele. E esse livro, até hoje, nunca vi uma crítica a respeito dessa biografia aqui do Mário Faustino. Ela é muito cara, sabe? E, infelizmente, ela é pouquíssimo divulgada, né? E eu li esse livro, né, na Biblioteca Abdias Neves, assim, num dia, porque ele foi sempre um poeta que me fascinou. De vez em quando eu vou até ali para a praça, na Praça do Liceu, que é a praça ali que é de frente para a casa dele, né? Só que o espaço hoje remete ao Sete Senai, se eu não me engano. E antes era da Varig, né? Um posto da Varig, que, tipo, a Varig foi o avião que explodiu com ele, né, em 62. E aí, de vez em quando, cara, eu vou lá no cemitério São José, visitar o Torquato, o Fernando Conrado e o próprio Tio Arnaldo. E agora eu vou indicar uma biografia interessantíssima, né, do Bandido que Sabia Latim, também está fora de catálogo, e é um poeta incomensurável, né, dos haikais, da própria crítica literária, que também o Leminski deveria ter a sua obra literária de crítica mais divulgada, né. E aqui, para finalizar, o livro da Sylvia Neisser, Uma Mente Brilhante, né. O filme é uma merda, mas o livro ele é muito bom, porque esse livro eu vejo ele como um grande catálogo de psiquiatria misturado com filosofia, misturado com linguagem tipo Wittgensteiniana, sabe? E é um livro muito bom, uma das melhores biografias que eu já li na minha vida. Esse livro é muito bom. Bacana, bacana. E aí os teus? Bom, o que eu vou mostrar aqui na verdade, são exemplos, né? Ficou muita coisa de fora, assim. Aquelas listinhas que a gente faz que, sabe? Então, é um apanhado, são exemplos de autores e obras que, sempre, desde o primeiro contato até os dias de hoje, tem uma grande força sobre aquilo que eu escrevo, aquilo que eu faço, sobre o meu imaginário, aquilo que eu penso, até no modo de ver também, né? Vou começar com o Joseph Campbell, que é O Poder do Mito. Tá? Eu vou comprar. Esse livro, eu digo que se a educação no Brasil fosse levada a sério, esse livro ele faria parte de grade escolar. Tá? Sim, concordo, plenamente. E um dos maiores desastres intelectuais, se bem que nem chega ao nível intelectual, mas é um desastre educacional, a gente está vivendo um grande problema com linguagem, né? Então as coisas estão sendo muito esvaziadas, as palavras, os termos, né? Hoje democracia tem tantos sentidos, tantas interpretações, que o sentido real já não existe mais, né? É o plurissemiótico. Entendeu? É uma merda. E uma das coisas que tem acontecido é com relação ao mito. Então associa um mito à mentira. Quando se fala de mito, o pessoal associa a mentira. Quando na verdade é o contrário. Mitos são verdades, mitos são reais, porque fazem parte de histórias sagradas que fizeram todo o imaginário humano e que ainda hoje tem grande poder sobre o nosso imaginário, tem um grande poder sobre aquilo que somos, né? Então, se nós quisermos conhecer o que é, na verdade, o que são os mitos, né? São instrumentos que nos ajudam a compreender a vida. Agora, quando esses instrumentos são transformados, são associados à mentira,
olha a desgraça onde é que isso vai dar. Você está entendendo? Então, e isso o Campbell deixa muito claro nessa obra, O Poder do Mito. Né? E uma das coisas que ele alerta é justamente que nós não temos, nós, ocidentais, não temos mitos que nós criamos. Nós herdamos da cultura greco-romana, ou emprestamos de culturas mais antigas, mas nós mesmos nós não temos, nós não tivemos a capacidade de criar os nossos próprios mitos. Salvo as exceções que são as culturas arcaicas, indígenas, né? Ou os povos antigos da América Latina, aqui da nossa América Sulista, né? De maias e tudo mais. Mas fora isso, somos uma civilização pobre de referências míticas. E, por exemplo, se pegarmos a ideia do rito de passagem, né? Antigamente nós tínhamos, até mesmo na minha idade, na minha época de criança, na tua também, eu creio, Bruno, havia esses sinais de ritos de passagem, né? Mesmo na escola ou na nossa adolescência e tal. Hoje isso acabou, hoje isso não tem. A criança, ela não, a criança ou adolescente, ela não consegue saber onde começa a vida adulta ou não. Na verdade, nós temos hoje adultos emocionalmente infantis, porque não tiveram uma ruptura, vivem uma infantilidade atrasada, uma adolescência atrasada. Então, isso é por conta dessa questão de referências, de ritos de passagem, com relação ao imaginário, tudo que envolve mito. Então, essa é a primeira obra que eu sempre falo, deveria fazer parte da nossa grade escolar, da nossa educação. Autores fundamentais também. Esse aqui foi o primeiro livro que eu consegui do William Blake, que é uma coletânea da Nova Alexandria, edição de 93. Eu tive uma outra edição, O Casamento do Céu e do Inferno, que foi o primeiro livro que eu li, depois eu adquiri esse, na época do lançamento. Marcicano aí, né? A tradução, né? Não, essa é a tradução do Paulo Visioli. Do Marcicano é de 2005 pela LPM, num pocketbook. Né? Que também é outro que eu indico. Na verdade, eu não estou indicando a edição, eu estou indicando que esse foi o primeiro contato que eu tive do William Blake. Aliás, foi o segundo, o outro eu não tenho aqui. Tá? Então, é um poeta assim, seminal dentro do que eu escrevo, de toda a concepção que eu venho trabalhando, né? E, inclusive, eu estou fazendo uma série sobre ele no canal. Quem ainda não teve oportunidade de dar uma olhada lá. William Blake, ele foi um poeta pré-romântico, né? Que foi completamente anônimo, desconhecido na sua época, mas que hoje ele tem uma grande força, inclusive na cultura pop, em filmes, séries, na própria música. Então, ele tem uma chamada, um respeito muito grande e é usado como referência na cultura pop. Filmes como a saga do Hannibal Lecter, a série do Mentalista, ele aparece como referência. Músicas de caras como Bruce Dickinson, né, chegou a fazer álbuns altamente referentes com a obra do Blake e assim por diante. Bom, o outro cara é o Walt Whitman, americano. Coisa da relva. E ele também, para mim, ele foi fundamental na construção, na formação da maneira em que eu me expresso, né? Então, ele me ajudou a entender muita coisa nesse sentido. E o Walt Whitman também eu considero também outro poeta, assim, um cara seminal, tanto que ele é uma grande influência na geração beat, né? Ele acabou estendendo aí com a sua influência. Então, também essa aqui é uma edição da Iluminuras, muito bacana. Então ela não. Tem outra e a tradução é do Rodrigo Garcia Lopes. Sim, amigo do Leminski, ele foi, né, Rodrigo? Bom, o quarto, na realidade, é Borges,
Jorge Luiz Borges. Em ficção, obras completas. Obras completas, né? O primeiro livro que eu li de Borges foi o último livro dele, foi um livro de poemas chamado Os Conjurados, que é sensacional. Isso mudou muito também, foi uma outra virada de chave na minha relação com a poesia. E o Borges, aqui no Brasil, ele é conhecido e é considerado como contista, ou ficcionista, contista. Uhum. Ele nunca escreveu romance, nada. Ele é um homem de conto, de ensaio. Só que eu considero que a obra poética dele é tão poderosa e importante quanto a sua obra de prosa, tá? E as pessoas não conhecem, ou se conhecem muito pouco da obra poética do Borges. Eu quero ressaltar... Essa é a coleção completa, né? Essa aqui então, pela Globo, é a coleção completa. Ficaram de fora aqueles livros que são parcerias. Com Bioy Casares, né? Exato, entre outros autores aí. Uhum. Inclusive eu tenho um dele, acho que é sobre... Rapaz, eu tô querendo comprar. Eu tô querendo comprar a obra. 4 volumes. Exatamente, esse aqui é o primeiro caro. volume. Ó, esse aqui tem Fervor de Buenos Aires, poesia, Lua de Fronte, poesia, Caderno San Martín, poesia. Aí depois tem outros livros, Evaristo Carriego, Discussão, História Universal da Infâmia, História da Eternidade, Ficções e o Aleph. Só nessa edição aqui, nesse volume. Então tem todos esses livros. Tá? São 4 volumes. Borges também, ele é um autor fundamental, não apenas na prosa, mas na poesia. Ele é sensacional. Mostra bem a capa de novo aí, porque acho que congelou um pouquinho. Tá. Congelou. Pronto. Editora Globo, Obras Completas, 4 volumes. Vou atrás. É de 2000. Cara, eu Deve acho ser que salgado pra gente. Eu comprei assim, por volume, né? Eu comprei por volume. 1 a 1, deixa eu ver o ano aqui, só para 98. 98. Entendeu? Tu tá esperando mais algum livro aí da Estante Virtual? Da Estante Virtual, estou esperando um livro do Eugênio Montale, um poeta italiano. O primeiro livro dele chamado Ossos de Sépia. E estou para comprar uma antologia selecionada do Salvatore Quasimodo. Hoje chegou o Giuseppe Ungaretti, né? A obra completa do Giuseppe Ungaretti. Então, são 3 poetas italianos contemporâneos, os 3 ganharam o Nobel, e os 3 são considerados poetas herméticos. E eu, assim, estou fascinado pelos 3. Eu conheço mais o Ungaretti e o Montale. O Salvatore eu conheço um pouco menos, mas eu já li boas coletâneas dele também. Eu preciso adquirir. Eu tô esperando um pacotão enorme aí. Não, pode falar. Espera aí, só um segundo. Bom, finalizando as indicações, Finnegan's Wake do Joyce. Esse livro aí, viu? 5 volumes. Comprei por 300 mangos, cara. Beleza. Só que, então, essa é uma obra fundamental, assim, é obra para estudar o resto da vida. Sabe, é meio que Borges, Dante Alighieri, coisa do próprio Blake, é para você estudar o resto da vida. Não tem essa, leu e acabou, não. Você pode ler, obviamente, para conhecer tal, mas cada vez que você abre isso aqui, você tem um vislumbre. Eu ainda vou ler, cara, esses 5 volumes. Eu tenho esses 5 volumes junto com Ulisses também, né? Sim. Comprei há muito tempo, e aí o cara vai ter que dar um tempo e parar de comprar livro. Eu não sei se você está atento nessa, mas ano que vem, 2022, é o ano do James Joyce, porque o ano fará 100 anos de Ulisses, da publicação de Ulisses. Então, já tem muita coisa programada para publicar sobre Joyce. Novas edições de Ulisses, livros de estudos. Acredito aí que pode parecer alguma biografia importante. Pois porque a única que tem aqui no Brasil é só aquela do Richard Ellman, né, que fez a mesma do Oscar Wilde.
exato. que eu comprei um volume assim, um calhamaço e tal. Era até para ter pego, para ter mostrado aqui e tal. Eu deveria ter uma reedição. Teve uma reedição aí então. antiga do Eu, Oscar Wilde. eu acredito que por questões comerciais, essas reedições vão aparecer aí esse ano, né? Por conta do aniversário de Ulisses, o aniversário do Bloomsday. Eu já apresentei os 5 aqui, mas eu só quero fazer uma mostra de uma coisa que eu também sou Sim, sim. apaixonado. Os poemas suspensos são. Isso aqui é uma coletânea traduzida Poesia pelo Sufi. Alberto Mursa, é uma coletânea de poetas pré-islâmicos. Cara, gostei da indicação. Deixa eu só tirar o Sensacional. print aí para o celular, Eu por vou, favor. ano que vem, eu já estou me comprometendo, ano que Valeu. vem, fazer uma série sobre poetas pré-islâmicos e poetas islâmicos, aí já da linhagem de Rumi, Sim. Baqi. Aquela parada do sufismo, né, que os caras faziam. Exatamente, exatamente. Só que esses aqui são anterior ao sufismo, que é anterior à Hum. religião islâmica, né? Por isso pré-islâmico. E tem poetas aqui que o que eu mais gosto tem assim uns 4, 5 da minha preferência, mas desses 4, 5, o Champara, que foi o poeta mais marginal, assim, ele era assim, eles eram nômades, viviam em tribos no deserto, era o povo do deserto, então viviam em Tuaregs, tribos. né? E, oi, perdão, Tuaregs. Eles o eram que? tuaregs? Não, se eles eram Não, tuaregs. então eles viviam no deserto como nômades em tribos, Então, tá? era. Uhum. E o que acontece no caso do Chanfara é que ele, por causa de um desentendimento, ele foi expulso da tribo. E quando uma pessoa era expulsa, ela se tornava um suluk, ela se tornava um marginal, um forasteiro. Então não tinha proteção da tribo, ele teria que viver sozinho entre outros marginais. Então o Chanfara ele viveu entre esses marginais, entre os animais ali. Ele dizia que as tribos que faziam parte dele eram as tribos dos animais, dos chacais, das hienas, dos leopardos. E uma coisa interessante é que, só para finalizar, Sim, sim. o Champara, quando ele foi expulso, ele prometeu que ele mataria 100 homens da tribo de As, que era a tribo de onde ele surgiu, né, de onde ele foi expulso. Ele mataria 100 homens. Ele matou 99 homens da tribo de As. E aí mataram ele numa emboscada. Certo dia, depois de. Mataram e deixaram ele largado, né? Ali Uhum. na areia, ali no deserto. Certo dia, um outro homem da tribo passou por lá e reconheceu o cadáver dele. Reconheceu o cadáver de Chanfara e, assim, tipo, o cara chegou, cuspiu nele e deu um chute no cadáver. Só que ele estava com sandália, né? Usavam sandália. O, o dedão desse cara e acabou entrando num pedaço de osso do cadáver. Pouco tempo depois infeccionou e o cara morreu por infecção do cadáver. E aí o que quer dizer? O Chanfara cumpriu e matou 100 homens da tribo. Ô, Cara, é viagem, cara. sensacional. Não, pois Mas é. eu vou É muito fazer, louco essa eu vou fazer, alegoria, né? vou fazer um especial sobre poetas pré-islâmicos e poetas islâmicos. Bom, agora vamos ler alguma coisa aí da sua Vamos lá. autoria? Pode começar, Deixa fica à eu. vontade. Eu quero ler Apresenta aqui aí os seus livros, o que você tiver aí para o pessoal conhecer, Bruno. o meu primeiro livro, né? O Alt Ego, Alt Nihil. Esse livro, ele é nu e cru. Eu acho esse livro da pesado, eu É gosto muito dele. esse está na minha E, lista, tá para você é, comprar. pois é. Aí aqui é o Tekken, mais ligado na parada dos aforismos. E o Enigme, Lances do Acaso, Zeitgeist, Cor e Barrocâncer. Aí eu quero ler um poema meu aqui, cara, do Alt Ego, Alt Nihil.
porque durante muito tempo eu não dei muito valor para esse meu livro, mas quando eu comecei, não, cara, ele é que praticamente me, comecei a acreditar em mim, né, como poeta nas horas vagas. Cara, eu quero ler um poema chamado Poliverso. Um intenso leão corre em meus seios, carregando assim a livre docência de transmitir a impotência de seu busto, tão místico quanto a calcinha de Judas, refutando as bondades do espírito domador. A abelha é um marisco que pousa no olho de um verde salário que frita o mar, cheio de velhos cagando para a previdência. Eu acordo a democracia com uma chupada. Disso percebo a queimada púbere da ameaça escolar. Eis minha fala. O jazz, no blues, no swing. Miles Davis dando sua língua no sovaco. De todos os brancos adestrados nas academias. De todos os ares baixando Exus. Em qualquer choro convulsivo de drogados. O homem respira cinzas ovais e transpira calmantes em forma de confinamento, fundindo a alma robusta em carne pinicada. A molecada bate e rebate, enquanto descobre o toque. Esse livro, cara, ele mostrou uma concepção meio louca da minha vida, né? E eu gosto muito desse livro. Eu comecei a revisitar ele, porque ele tem muita referência na minha cidade, a referência das pessoas com quem eu andei, entendeu? E eu curto essa prosódia beat, sabe? Tipo, mais para William Burroughs do que o próprio Jack Kerouac. Aí queria que tu lesse aí agora ou pudesse comentar alguma coisa minha. Eu quero ressaltar algumas coisas. Sim, Primeiro sim. que eu acho, assim, de gosto, eu acho sensacional. Os títulos das tuas obras que você tem publicado, os títulos me chamam muita atenção e também a arte gráfica. Isso aí já são 2 pontos que eu quero colocar. Sempre me chamaram a atenção. A segunda é o poema pelo que você leu. Assim, dá para sentir essa crueza, essa chamada, e eu nem colocaria algum poeta beat ou coisa do tipo. A primeira coisa que eu pensei é em Roberto Piva. Então eu vejo aí mais esse contato com o Piva ou geração beat através de Piva. Com certeza. Através de Roberto Com Piva. certeza. Né? Até por essa questão do corpo, da carne, essa questão até sexual e tudo. E além das referências que o Piva sempre, né? Eu também faço muita referência, mas por incrível que pareça, não foi através do Piva. Eu comecei a fazer muita referência através das canções do Lou Reed. Mas eu vi então muita essa puxada, essa ligação com o Roberto Piva, né? E por aí entrando para a geração beat. E eu também, falando de geração beat, o Burroughs é meu beat preferido. Né? Eu acho que ele é cada vez mais atual. E eu comprei, e ainda tu falou uma parada muito interessante, eu comprei aquele livro do Sam Kashner, né? Tô tentando aqui até me lembrar o nome do... É sobre a Jack Kerouac School, né, de poesia. E lá um personagem me chamou a atenção, que é o William Burroughs Jr., né? Depois eu fui descobrir que o cara era um cara muito louco, muito drogado, mas ele conseguiu absorver essa prosódia do William Burroughs, né? E dizem que ele é um novelista assim de mão cheia, mas morreu devido aos excessos, né? Eu digo assim, editoras, acordem, tem muita coisa, tipo, um livro que eu queria muito ler, até eu dei a ideia para o próprio Cláudio Viller, né, no Facebook, quando eu tinha um Facebook, pedindo sugestão, aí eu falei, tem um livro que é interessantíssimo para ser traduzido, que é Women of the Beat Generation, né, as mulheres na geração beat, né, e eu acho que tem muita coisa beat que deve ser, não é só Jack Kerouac não, cara, tem mais coisa do Ginsberg, Burroughs, entendeu? Não. Tem
o Lamantia, que é a parte surrealista da geração beat. Sim. Tem Gary outros caras. Snyder. O Gary Snyder eu tenho aqui. Gary Snyder, tenho alguma coisa do Lawrence Ferlinghetti e tal. Mas assim, Burroughs para mim, assim, o cara ele é incrível. Assim. É muito E, louco. e o filho dele morreu no início de 80, né? No início da Foi, década. até eu ia comprar, cara. Eu ia comprar até na estante virtual a biografia dele, mas aí depois eu A filha vou do comprar Kerouac lá. também, né? A Jen, né? Jen Kerouac. Ela que publicou acho que 2 ou 3 livros, se eu não me engano. Sim, sim. Rememórias, né? Aquela coisa, tem muita coisa mesmo para ser traduzida. Me tira aqui uma dúvida, tu tem mais ou menos ideias se tem alguma editora interessada em traduzir, tipo, a biografia do Burroughs pelo Barry Miles? Ou Não, Ted Outlaws? não, mas assim, a geração Beat veio aqui no Brasil muito tarde, né? Começou a ser traduzido na Sim, década de 80, começou a vir mesmo para via comercial, né? Então já veio muito tarde, tem muita coisa atrasada, muita coisa que as editoras não. Agora eu quero te fazer não é uma provocação, mas assim, aham, você colocou o poeta, o Haikaísta, qual é o nome dele? Me passou. Foi um dos O poetas que você Leminski, colocou. Paul Leminski, Leminski. eu esqueci o nome dele. Não, Então, mas acontece. É, não, o Leminski, ele tinha uma opinião muito formada com relação a Bitnik, muito semelhante com os editores e críticos da época, de que a geração Beat só tinha valor social e não literário. O que você pensa sobre isso? eu discordo do Leminski. Eu discordo porque é tudo uma mistura, vida e obra, e ele sabe muito bem disso aí, Sim. entendeu? Até porque, assim, uma grande obra, ele vai acabar tendo uma influência social, seja na Sim, o próprio própria época ou lá Bomb, depois. Né? o próprio poema Bomb do Gregory Corso, o Almoço Nu, entendeu? Os Subterrâneos também, On the Road, né? E On the Road foi uma geração. Eu quis ir embora de casa por conta de On the Road, cara, É, entendeu? quem É não muito quis, né? louco isso aí. Quem Pois não... é, e aí eu lendo, aí eu, porra, eu vou embora daqui de casa. Aí, pô, eu vou levar um James Joyce, eu vou levar um Piva, vai ser tudo selecionado aqui, até levar o Na Natureza Selvagem, entendeu? Na época. Então é isso, é vida e obra. Eu acho que ele Exato, vídeo. salientou isso aí, foi mais para dar uma cutucada. Porque aqui a gente sabe que na década de 80, apesar do dito B-Rock, mas também tinha uma geração que precisava florescer, né? Que foi quando a Brasiliense começou a editar muita coisa do Van Gogh, Rimbaud, Geração Beat, entendeu? Cantadas Sim. literárias, foi uma revolução sim cultural na década de 80. Mas eu acho que ele falou isso aí foi mais para dar uma alfinetada, porque a gente sabe que tem muitos intelectuais ainda que são um bando de cabotino, cara. Esse aqui é o É. mal do Brasil, né? Não, Esse aqui é então, o isso mal. acaba influenciando no mercado, né? Tipo, meio que eles Sim. escolhem quem deve vir, quem não deve e tal. E é complicado isso. Você tá Eu entendendo? só leio os malditos, cara. Eu só Exato, consigo ler os exato. malditos, eu. Sim, sim, é. E então, e aí uma outra coisa que eu pergunto é o que seria o poeta maldito hoje para você? Porque, veja bem, só para eu fazer um preâmbulo aqui, para você poder elaborar isso aí. E depois eu vou acabar mostrando, aí eu faço uma leitura minha depois, mas Uhum. eu quero ver isso aí contigo. Pelo seguinte, como você já deve ter reparado, algumas pessoas também, até mesmo o pessoal que entra no canal, eu coloco lá, antipoeta. Eu não me considero poeta, eu sou um antipoeta. O que eu quero dizer contigo é o seguinte: vamos pegar como exemplo Geração Beat. Os elementos marginais daquela época não servem mais como elementos marginais para hoje. Tá? Sim. Por exemplo, só um exemplo: Uhum. a questão da homossexualidade, que naquela época era tabu, e o homossexual era tido como marginal, ele ficava, né, ali fora da sociedade como
um pertencente, né, aceito e tudo mais. Então, tornou-se ali, ele foi colocado ali e a geração beat trouxe isso, né? Então, a homossexualidade era um elemento de marginalidade. O outro elemento seriam as drogas. Só que hoje, no mundo altamente progressista, ou né, em voltas né, com essa coisa progressista, todas esses grupos né, que começaram a fomentar na década de 60, até por conta de movimento hippie, revolução sexual, o feminismo já da segunda para a terceira onda, hoje em dia esses elementos eles não podem mais ser considerados marginal. Entendeu? O mercado absorveu, o mercado absorveu. Não, tudo absorveu, não só o mercado, mas a sociedade como um todo. Sim. Não é só uma questão Como um mercadológica, todo, né? é uma questão social. Como um todo também, sim, Uma sim. questão social. Então não adianta hoje o poeta que diz, não, porque eu sou marginal, porque eu sou viado e uso droga. E daí? Quer dizer, acabou, isso chama de marginal, isso não é nada. Desculpa. Paz e Assim, amor. você pode por questões de preferência, de gosto, de posição, de postura, mas assim, fazer disso como uma postura marginal, esquece, não funciona mais. Funcionou década de 40, 50, hoje em dia. Aqui no Brasil até 70, vai. Porque a gente Sim, tudo é muito sim, sim. atrasado, né? Início de 80. Mas hoje em dia, esquece, esses elementos não funcionam mais. E sobre isso que eu queria que você comentasse. Cara, eu vou te dizer, eu sou um cara à margem da Exato. margem, entendeu? Exato. Só comentando aqui que o Marcelo falou, ser gay vende. É justamente isso. É justamente isso, cara. É É mais fácil foda. você ser rebelde, ser marginal, sendo hétero. Cara, é engraçado, eu tô que nem eu sempre estive assim, cara, na ideia, tipo, Marcelo Nova, entendeu? Então, E outro cara a gente também. precisa de referências do estilo dele, porque hoje é o seguinte, foi o que eu falei no podcast, eu participei, eu falei, ó, o Brasil não é só porra de Pablo Vittar e Anitta, não, cara. Eu acho que colocar uma preponderância vendável para chamar essa bunda music, essa porcaria aí, sendo que com letras cada vez mais idiotizadas no conceito mais mercadológico possível, e tem gente que fica suspirando, isso não, cara, isso aí é um horror, isso aí é um horror, isso aí é pior do que a própria patafísica do Alfred Jarry, entendeu? Então, infelizmente hoje eu sou a margem da margem, porque eu não sigo regras do jogo aqui, sabe? Eu não sigo as regras do jogo daqui, porque você tem que criar, tem que estar dentro da causa. E eu não quero criar causa, entendeu? Eu tenho a mim. Porque quando você quer revolucionar, eu parto do pressuposto daquela frase do Milo Fernandes. Eu desconfio de todo idealista que lucra com seus Sim, ideais. É o que sim, está acontecendo hoje. sim. Então me considero à margem. Mas assim, eu também tô na Matrix, entendeu? Mas fora dela. Então, eu pago um preço, cara. Tipo, eu não vou tomar vacina, entendeu? Então, ó, já tô, tipo, sociologicamente tem uma galera, entendeu? As leituras que eu tenho, a cada ano que passa, eu tô indo mais pros malditos, entendeu? Porque hoje essa coisa de maldição virou tão tal que um amigo meu estava comentando, com um ex-professor meu aí, ele disse que ele se irritou porque o Evaldo havia falado que a contracultura foi absorvida pela academia e foi. Porque esses ditos grupos marginais antigamente, hoje, na universidade só se estuda isso. É gênero, sexualidade, Exato. entendeu? É só isso. E isso acaba empobrecendo toda a gama cultural literária, todo o patrimônio literário que a gente recebeu lá Sim. atrás, até os grandes medalhões aí da modernidade, os escritores mais contemporâneos Uhum. da nossa geração, um pouco antes, mas enfim, isso porque é uma queda mesmo, é uma questão de perda de qualidade, mas de perda de referências também. Ninguém mais tem classes como referência. Hoje é tudo meio como apenas Coach. para coach, é uma coisa, entendeu? E olha Ah, só, e não é só isso, pessoal postando livrinho aí de clássicos da literatura, mas que nunca leu. E o que é pior, tem duas coisas que são
assim, uma desgraça também. A primeira coisa é que, como não temos mais, o nosso imaginário está cada vez mais pobre, como o imaginário nosso, né? E não só Brasil, eu falo como o mundo, como temos um imaginário cada vez mais pobre, nós temos uma dificuldade de compreender o que os antigos autores estavam dizendo, os que os grandes clássicos, seja, pode pegar aí um autor é, é, moderno, como um Kafka, um Joyce, ou você pode pegar um Sim, vai Dante, demorar muito, entendeu? cara. Vai demorar muito. Sabe, são umas coisas muito, um entendimento muito raso quando existe um esforço para buscar entender. E outra coisa é que professores, isso eu tenho visto, tenho assistido em vídeos, lido, enfim, professores, mestres, não sei o que de literatura, É, tradutores, escritores que pegam uma obra clássica, né, um patrimônio da humanidade, e faz uma interpretação altamente ideológica dessa obra. o É uma problema é isso grande aí, cara. falta de respeito, Rapaz, eu sou entendeu? preconceituoso com esse tipo de gente, eu não vou mentir pra ti, não. Eu não gosto Eu desse não, tipo de gente, cara. também não, é o que eu Não estou dizendo gosto. aqui. Eu acho que Essa são história do duas desgraças. desconstrucionismo, né? Derrida, Foucault, Mas Deleuze. é uma grande merda, é uma grande merda. Desconstruir o quê? Já estamos na merda. Esquece, esquece isso. E É a nós estamos mesma pagando um coisa. preço alto disso aí. E outra coisa, a escola aí de 3 décadas para cá tá o quê? Ok, aí, ó. Tá construindo, tá preparando semi-analfabeta, procurando, sabe, uma massa de profissionais que não tem nada para oferecer de fato. Pô, Eu sou muito crítico. Olha, eu acho que todo esse dinheiro, porque o governo ele sempre deu dinheiro para a educação, só que é um dinheiro que uhum, não tem retorno. tem Então não. fecha essa merda de escola, não está servindo para nada, não está, O IDEB, um não monte de tá. coisa aí É também. só pegar estatísticas, né, dos últimos anos, das últimas décadas, como a educação do país piorou. É. Entendeu? Professor despreparado, gente despreparada, gente que não sabe nada. E aí tem dois problemas. Tem o aluno que Uhum, não quer aprender e o professor que não sabe ensinar. O correto é aquele aluno que tem sede de conhecimento, de aprender, e o professor que tem realmente é capacitado, tem capacidade e conteúdo para poder ensinar. Quando essas duas sim. coisas encontram, se gera uma coisa chamada educação. Hoje, o que? A escola ela serve simplesmente para criar modelos sociais, né? Colocar as pessoas lá, você vai ser médico, você vai ser. As É. universidades fazem isso. Você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser isso, são papéis sociais. Então, não passa disso, não transmite conhecimento além do técnico. Tá? Então, essa é a minha crítica. Não, concordo plenamente contigo. Aí você vai ler agora um poema seu. Vamos, peraí. Na hora, peraí, só um instante. Bom, eu estava tentando fugir de ler poema aqui. Eu vou fazer uma apresentação aqui do meu trabalho. Tá por Aí, aqui. pronto. Vou ter que pegar água pra mim. Bom, Que tá calor demais aqui. aqui também tá. Esse aqui é meu primeiro livro, Origami de Metal, de 2005. Tem o prefácio do poeta Tiago de Mello. Aliás, foi o Tiago, eu devo muito ao Tiago de Mello nesse sentido. Ele que, de certa forma, me descobriu. Na época eu morava na cidade de Itatiba, interior de São Paulo. E ele me descobriu e ele bancou parte dessa edição pela editora Pontes de Campinas. Ele bancou parte da edição e arrumou um grupo de amigos dele ali da cidade que fez esses amigos dele já pagarem outra parte. Então, ele não só ajudou com aquela coisa de influência, fez o prefácio e tudo mais, mas financeiramente também. Então, esse aqui é o primeiro livro, Origami de Metal. O segundo livro veio em 2007, que é A Mulher Vestida de Sol. Esse aqui eu banquei.
Esse aqui é o terceiro de 2013, A Beleza de Todas as Coisas. Esses dois aqui já é pela Ibis Libris, uma editora do Rio de Janeiro, né? Uhum. E esse aqui tem o prefácio do Alberto Marcicano. Foi na época que eu Sim, conheci cara. ele, que ele se tornou meu professor de cítara, e a gente conversava muito, né? A gente fazia as aulas, a gente se encontrava todo mês, e aí ele gostou muito do livro, falou assim, cara, eu vou fazer o prefácio. E ele ia tocar no dia do lançamento do livro, mas o que aconteceu é que na mesma semana, era para ser o lançamento foi numa sexta-feira, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, ele faleceu, Puta assim, que do nada. pariu. Ele foi viajar para Minas, quando ele voltou ele estava mal, mas do nada, assim, ele faleceu, né? Então O foi... Marcicano, ó, é engraçado tu falar isso aí, eu acho legal porque ele deveria ser reeditado, né? O Crônicas É um Marcicanas. Eu outro cara gosto. esquecido. É um outro cara Pois é, esquecido. um cara muito louco. Eu conheci ele no programa do Abu Janra, né? O Provocações, há Aham. muito tempo atrás. Eu falei, pô, me fascinei por ele. Ele gravou um disco só com músicas do Jimi Hendrix, cara, na O cítara. Então último eu, CD, pô, cara. ó, o último CD que ele gravou, não, ainda não tinha ido. Ele tinha mostrado para minha matriz e ele fez uma cópia da matriz. Citar Caralho. Beatles. Citar Beatles. Porra. Música dos Beatles. Eu tenho aqui, depois eu mando para você, arrumo um jeito de mandar para você. Não, na hora de boa. São acho que umas 16 músicas dos Beatles que ele fez uma versão com cítara, né? Instrumental. É sensacional. Mentira, Alguma coisa, mentira aqui uma. Sim, desculpa, pode falar. acho que tem umas duas músicas que tá inclusive no YouTube. Ele já tinha colocado no YouTube na época. Eu queria que tu pudesse me responder Blackbird, depois uma uma outra, coisa. fala. Qual é a música que tu falou? Blackbird e Hum. uma outra não me lembro, mas foram duas músicas que ele acabou montando um clipe. Ele Norwegian colocou. Wood, deve ser Norwegian Wood. Eu Que é não aquela que lembro agora. o George Harrison usa, né? A cita também. Ah, quando o Marcicano morreu, tu soube alguma história assim? O que foi que aconteceu com o material dele, os livros, as coisas? Tu soube Não, alguma coisa? então, o que aconteceu foi o seguinte: eu liguei perguntando, sabendo dele, porque eu sabia que ele tinha viajado, aí ele me falou. Aliás, liguei na casa dele, quem atendeu foi o irmão. Aí eu falei, não, eu estou tentando falar com o Alberto, ele não responde meus e-mails, né, nessa semana e tal. Eu sou aluno dele e tal. Então, cara, a gente acabou de enterrar, a gente estamos voltando aqui do velório do Porra, Marcelo, acabamos de enterrar. Como assim? Acabou de... caralho. Porque aconteceu isso, ele estava em viagem, estava bem, voltou bem, mas a cabeça dele. Aí que tá, parece esse negócio de desencarne, né? Parece que a alma não quer mais ficar aqui no mundo e vai embora, Sim, sabe? Dá concordo. uma rasteira no corpo e cai fora. E acho que foi isso que ele fez. Tipo, ele cansou, tipo, saco cheio. Acho que o lance do Marcicano, ele gostava muito do contato com a natureza, de ficar no. Tipo, São Paulo estava matando ele. Uhum. Essa é a percepção que eu tenho. Eu posso estar errado, mas assim, a Não concordo percepção que eu tenho. contigo. Porque ele é como o Piva. Ele era um cara iluminado. O Piva, o Piva, ele sempre fugia de São Paulo e via para o interior, ou na parte do Sim. litoral, no meio do mato. Se você pegar as últimas É, obras do Piva, ele estava muito nessa coisa de xamânico, né? ciclones, né? Mas teve outra, teve uma. Vamos lembrar aqui, que está longe para eu pegar. Mas os poemas dele estavam cada vez mais assim xamânicos, né, voltado para a Sim. natureza. E o Marcicano também tinha isso. Eu acho, então eu vejo, a minha percepção é que São Paulo, a cidade, a metrópole, acabou sufocando muito a alma dele, né? E o Marcicano ele viveu lá na Índia, né? Ele foi aluno do Ravi Shankar, foi aluno É. de grandes mestres citaristas. E ele traduziu Blake, traduziu Keats, Uhum. traduziu Shelley. Eu Pô, é tenho um uma cara que está tradução. esquecido. Um cara que está esquecido. É um puto de Mas assim, de um. material dele, dos livros, tu Então, o que soube o que que aconteceu? aconteceu? Só para Ah, responder. Aí eu fiquei sabendo disso, eu fiquei no choque, fiquei assim, baqueado, porque além de ser meu professor, ele era meu amigo. A gente conversava muito sobre literatura, sobre espiritualidade, sobre tudo, loucura.
E contava as coisas dele sobre quando ele conheceu certos poetas, quando ele conheceu. Enfim, a gente sabe. Ele estava fazendo um livro sobre a correspondência entre Fernando Pessoa e Crowley? o Crowley. Caralho! E Porque aí? eles tiveram, porque o Crowley e o Fernando Pessoa tiveram uma relação de Sim. amizade, né? E Uhum. existe um livro, acho que mais em português, sobre essas correspondências, sobre esse caso entre os dois, essa Pô, eu relação vou de amizade atrás. entre os dois. Eu vou Entendeu? atrás desse E, livro. e o Marcano estava fazendo um livro sobre isso, sobre essa relação do Crowley com o Fernando Pessoa, Sim. entendeu? E então, só para responder, você foi o Sim, seguinte, sim, eu fiquei sim. baqueado, aí isso foi acho que na segunda, terça-feira que eu liguei, na sexta-feira eu publiquei o livro, e na outra semana eu já estava indo para Dublin. Eu passei uma temporada, fiquei, eu acho que uns 8 meses em Dublin, eu morei lá, na Irlanda, Caralho. e aí, sabe, e eu levei a cítara, né? E aí voltei, tipo, aí acabei abandonando tudo, assim, e aí nem fui atrás também, né? Não tinha assim, uma relação próxima com a família dele, era uma relação com ele mesmo, né, de amigo, professor e aluno. Agora, isso deve estar, acredito que, com a família, né? E eu não sei como isso está sendo administrado, Pois é, não tem eu preciso nem procurar notícia, cara, nada, nada. Já procurei, mas. eu preciso ver um jeito, procurar saber em algum momento aí para ter uma Em posição São. também, né? Porque o É, cara que vai ficar, não pode ficar perdido. Né? concordo. A do Piva fizeram uma vaquinha uma época, né? A biblioteca do Piva, que era mais de 6 mil volumes e tal. Que tava em poder do Gustavo, né? Que era o companheiro dele, e aí junto com o Cláudio, Vila, entre outras pessoas. O próprio Sérgio Con também, aquela. Só que aí depois não ouvi mais falar nada. Acho que foi também por conta da pandemia também. Sim, Aí pode sim, ler qualquer coisa agora. sim. Bom, então depois desse livro aí eu publiquei em Hum, 2018, foi a última publicação, que é As Hienas de Rimbaud. Esse é um romance, As Hienas de Rimbaud. É um romance com uma influência beatnik, uma influência muito Joe Coltrane, opa, prosódia ouvindo bebop. Coltrane, ouvindo Coltrane. E uma das participações especiais nesse livro, acho que no primeiro capítulo, é o próprio Borges. Assim, o Borges aparece no aeroporto. Ele tem essa relação com o Borges também. Tá? Então, As Hienas de Rimbaud, pela editora Desconcertos, é uma editora de São Paulo, pequena. E, e esse, então, o último volume, o primeiro, um romance é um romance de 2005, mas ele só foi Uhum. publicado em 2018. Matheus, deixa eu te pedir um favor. Para quando tu for postar a nossa live aí no YouTube, tu colocasse o link de venda aí dos teus livros, Claro, viu? claro, Que aí eu claro, coloco lá no meu Instagram para te divulgar lá também. claro. Na realidade, assim, eu vou colocar esses meus livros, principalmente A Mulher Vestida de Sol, esses três primeiros de poesia, se encontra em estante virtual, Hum, está com preço bem, bem baixo, sim, até. Se a pessoa preferir, quiser, pode encomendar comigo, que eu tenho alguns volumes aqui em casa, inclusive, recentemente eu vendi esses três de poesia, e esse aqui eu não tenho mais em casa. Eu tenho esse que é meu e tinha um outro que eu acabei vendendo, que a pessoa queria porque queria o meu autógrafo. Foi o Ulisses, um amigo meu aqui do Instagram também. uhum. Ele acho que a formação dele é psiquiatra, psicólogo, psiquiatra. A gente até está conversando aí com uma futura live. Mas enfim, então só na editora, a editora dos concertos, aí eu vou colocar o link lá para quem tiver interesse e vou colocar o link para as suas obras também, tá? O Sim, pessoal sim, que eu procurar. te enviei, né? Exato, exato, exato. Eu vou ler então um poema aqui rapidinho, né? É um poema do terceiro livro, A Beleza de Todas as Coisas. Vamos lá.
Pronto, vamos lá. É um poema, ele não tem título, tá? Ele é apenas numerado, número 18, página 93. Era uma vez um ladrãozinho que roubava as laranjas do vendedor de verduras, que roubava os brinquedos dos coleguinhas, até que seu anjo da guarda pôs fim na sua carreira criminosa. Chega, Mateus, seus dias de crime acabaram. Bosta, logo agora que eu planejava roubar as joias da coroa. Nossas famílias eram amigas. Ele era um garotinho delicado e tinha muitos brinquedos. E sua mãe fazia um delicioso pudim de leite. Seu nome era Alexandre o Grande, que desejou ter o mundo nas mãos. O tempo passa tão rápido aqui nesse lugar de exílio. Caem os impérios e seus imperadores. Hoje, os noticiários falam da morte de Osama Bin Laden. É a mesma velha guerra do terror contra o terror. Às vezes, estupidez cai bem como sinônimo para a raça humana. Às vezes, acho que João Sebastião Bach não era humano. Entre o escafandro e a borboleta. XXY. O que você é? Qual a marca da sua roupa? Homem, mulher ou o andrógeno sagrado? De tanta poesia já não sei quem sou, mas aquele garotinho delicado mudou de nome, mudou de sexo. Depois da operação, tornou-se uma mulher plena e feliz. Alexia, ascensão de um novo império. Ascensão de um novo império. É assim que desejo. Gostaria que fosse simples assim, mudar de alma como quem muda de sexo. Cirurgia nenhuma poderá transformar um poeta em uma pedra. Eu quero ser simplesmente uma porra de uma pedra. E para a poesia ser respeitada nos dias de hoje, é necessário que ela se imponha como ato terrorista, baseada em uma fé extremada, cega, se for preciso. Falta paixão, falta coragem, falta sabedoria para se olhar por dentro. Veneno para matar rato tem gosto ruim. Só espero que a hora do amor chegue a tempo. Gostei dessas intercalações que tu fez, porque no início tu escreveu de uma forma com muita candura e tal, e já no meio e no final tu consegue criar uma explosão de vários egos. Gostei, cara. Bacana. Gostei. Como foi Legal. a concepção? Tu se lembra como é que tu... Desculpa, pode falar. A concepção o processo criativo? Tá, então Desse poema. eu vou não só explicar do poema, mas do geral. Sim. A partir desse livro, eu tenho uma coisa chamada totemismo. Então, na maioria dos poemas eu falo de algum animal. Tem algum animal envolvido como um totem do poema. Esse totemismo eu levei para cá também. E outra coisa que começou aqui e veio para cá com mais intensidade é um pouco dessa coisa do fluxo de consciência, ou seja, é como se falasse de vários assuntos ao mesmo tempo. Assuntos que não, aparentemente não têm correspondência nenhuma, mas que fazem parte de um microcosmo, entendeu? Então, não é só apenas esse poema. Outros poemas são assim também. Eu vou ler um aqui menorzinho para você ter uma ideia, tá? Para você ter uma ideia. Sou a favor das benzedeiras, dos caboclos e das crianças do terreiro, sou a favor do ambientalismo radical, sou a favor da baba negra do anjo da morte, corpos estendidos nas ruas, pisoteados pelo cavalo e seu cavaleiro, sem rosto e sem nome, consciências devastadas, fantasmas no cristal de quartzo, o espírito guardião no ventre da pedra, lagarta se libertando da crisálida para o amor, e o sol se escondendo na garganta do urutau. Totemismo total. Entendeu? Então, sim. E é um elemento que está presente, inclusive, nas coisas mais recentes, né, que eu fiz. Então é mais esse lance de fluxo de consciência e, assim,
as coisas vêm, eu deixo que elas ficam orbitando. É muito daquilo que o Pound falava, né, sobre o poeta ser a antena da raça, né? Então, Isso. como antena, você acaba captando aquilo que está nos reinos sutis de informação. E é muita E, coisa, então eu não filtro nada, eu deixo vir, e nesse caos criativo é como se eu quisesse pegar o caos e transformar num fractal, que é a ordem dentro da ordem. uhum. Pelo menos é E, uma ó, busca. concordo com o que você está falando. E essa história de antena da raça, se a gente for propor para hoje, poucos são os que se salvam, entendeu? Você dá o seu espírito para a literatura e infelizmente esses últimos jabutis aí é o quê? Eu só prêmio a celebração de dizer assim, só foram autoras negras, só foram autores Está indígenas e tal. ideologizada, Cara, o problema é tudo tem uma ideologia está politizado por demais, tá uma trás, a merda. politização da literatura, cara, Tá uma entendeu? merda. A literatura tá acima disso tudo. Uma vez eu falei até para um amigo meu, eu disse, olha, vai ter uma hora que a porra dessa politização, ela vai ser tão excessiva e as pessoas de bem também são culpadas de deixarem Sim, sim. esse alastrado, né? E aí vai ter uma hora que todo mundo vai ficar assim, pô, nós vamos para onde, cara? Exato. Entendeu? Quer dizer que hoje essa história da desconstrução das linguagens e tal, esse povo que está pedindo tanto para desconstruir uma sociedade são as piores pessoas. Por quê? Porque a ideia de dita sociedade melhor, que ela acha que é melhor, aí é que ela pede ajuda de política do Estado, entendeu? Então isso fica criando tipo vasos comunicantes na literatura. Cara, a literatura Exato. está acima de qualquer De tudo isso, militância babaca. de tudo isso, eu concordo plenamente com tudo que você falou, é muito isso mesmo. E é o grande problema, está se tornando É, algo panfletário, entendeu? isso. Leiam Panfletário. literatura, aquela coisa, leiam literatura. Não leiam literatura indígena, não leiam literatura de mulher, Não entendeu? Porque interessa se é isso branco, cria preto, mulher, gueto. homem. Cria Só tem gueto dois isso tipos de aí. literatura: boa literatura e má literatura. Pronto, Sim, é isso. Tá? E você vai encontrar todos os tipos, em um e em outro. Tá? Infelizmente, hoje em dia, a gente encontra mais na péssima literatura, que é isso que vem se formando. Salvo aí as exceções, concordo. obviamente. Sim, sim, Obviamente. sim. O Bruno, a gente já estourou o nosso tempo Sim, aqui. pois é. Cara, vamos Passa fazer outras rápido. lives aí, viu? Vamos fazer de Vamos, novo mais lives aí. sim. Porque Com o aí tempo a passa gente vai rápido, é muito assunto. criando. Sim, sim, é muito assunto, cara, é muito assunto. A gente já pode combinar algo pra talvez em janeiro ou fevereiro também, Isso, eu acho legal. viu? Vamos fazer isso aí, vamos fazer acontecer e vamos colocar poesia acima de tudo e de todos, Exatamente. É cara. isso aí. Viu? Esse é o papel da Pois poesia. agradecer. Isso, isso. Aí tu quer deixar tuas considerações finais? Agradeço a todo mundo aí que participou da live, pessoal que esteve presente. Obrigado a todos vocês. Esse vídeo será colocado no meu canal também, na Biblioteca de Babel, lá no YouTube. Eu vou colocar na segunda, acho que a partir de segunda-feira estará disponível lá também. Quem não pegou a live inteira pode ver lá no canal. E é isso, agradeço ao Bruno e ao convite Valeu. e a vocês. Boa noite. E aí, galera, eu queria só deixar uma consideração aqui, ó. A professora Karina, obrigado. O Sim, Marcelo todos Coletivo Rádio, né? A Maria Underline 30, 1995 e a Rosângela Ramos. Obrigado a vocês aí, viu, galera? Valeu de verdade. grande abraço. Valeu, cara. Abraço. Tchau, tchau.